Aê! Salve, salve! Pessoas extraordinárias! Estamos agora aqui começando um papo, né, no nosso Instagram. Galera, tá chegando aí o Rogério, bem-vindo. Muito bacana. Bom, já vou adiantando os recadinhos para vocês dizerem de onde vocês estão assistindo, né? De onde vocês estão acompanhando. É um papo, então a ideia é que vocês interajam também, né? E eu escolhi um tema pra gente começar. Eu vou até já deixar digitadinho aqui bonitinho para fixar aqui e vocês saberem direitinho do que estamos falando. Que maravilha! Muito bem. Então, coloquem aí de onde vocês estão assistindo, né, participando ao vivo aqui comigo. Eu sou a Raquel Rodrigues, sou especialista e mentora em comportamento, networking e negócios. E por isso eu trabalho, né, atualmente, faço todo um trabalho e tenho buscado desenvolver soluções muito focadas nos relacionamentos e que englobam o que eu chamo da fórmula do sucesso, que é autoconhecimento, mais relacionamento, mais visão de negócio igual a riqueza, os resultados que a gente busca na vida. Então esse é o meu propósito, isso que eu tenho buscado colocar no meu trabalho e assim facilitar a ativação entre as pessoas, né? A ativação dessa conexão verdadeira, dessa conexão extraordinária entre as pessoas e assim a gente realmente construir uma nova realidade, né? Um futuro que seja sustentável para todos, com uma base sólida. Então a ideia é essa. E o tema de hoje, eu sugeri uma discussão, abri uma discussão no grupo que eu tenho no Telelindo. Então se você está no Telelindo, você pode entrar nesse grupo, tá bom? Ó, a galera tá chegando, a Gisele, Ingrid, Robson Ricardo, Márcio Rodrigues, ó, Rodrigues parente, hein? Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso papo agora. E eu separei também, então assim, eu coloquei, né, lá no Telelindo, tá bom? Esse assunto e, né, pra gente começar a entender, esse grupo chama Conexões Extraordinárias e a minha intenção é fazer crescer esse grupo, engajar esse grupo, fortalecer esse grupo para que a gente reúna então o maior número de pessoas extraordinárias dentro desse grupo fazendo conexão, né? Por isso Conexões Extraordinárias. E lá semanalmente eu ofereço conteúdos, insights, abro para essas discussões, a gente faz enquetes. Tem o cadastro de pessoa extraordinária, que é um arquivo com as informações dos participantes, claro, que desejam compartilhar para a gente saber quem é que está no grupo e assim poder contar. E a ideia, então, é fazer esse fomento, né, e reunir pessoas interessadas, né, no extraordinário. Antes, né, de falar do tema, o que é esse extraordinário? E eu tenho compartilhado bastante, foi uma frase de quinta e é o meu mantra, né, daqui para frente. Eu entendi, né, esse movimento e é algo que é a minha bandeira, né, a causa que eu realmente quero levantar, que é de pessoas extraordinárias conduzem seu próprio destino, ou seja, a gente tem condições sim de mudar a nossa realidade, mudar nosso pensamento, mudar hábitos, fazer conexões corretas, bem feitas e com as pessoas certas. E com isso a gente gerar riqueza da melhor forma para nós, tá? Aí a Carla também chegou. Então essa é a proposta e você aí vai me ouvir falar bastante em todas as soluções, em todas as postagens, né? Então tem o mailing também, tem o grupo, né? O pessoal que vem me acompanhando por e-mail já há mais tempo recebe lá também outras informações e essa é a ideia. Se você quiser fazer parte do grupo Conexões Extraordinárias, o link tá na minha bio, então você clicando lá tem uma série de links, né, que eu tenho, que eu tô oferecendo no momento em relação a palestras, vídeos, conteúdos, então tem bastante coisa bacana e vai estar lá o link para participar
deste grupo. A participação é gratuita e a ideia é que as pessoas que participem interajam conforme a gente vai colocando os assuntos. E esse foi um assunto que eu coloquei lá, porque tô sim pegando carona numa situação em que a gente caminha para uma pandemia, né? Não sabemos ainda, né, nós temos profissionais mais envolvidos entendendo, mas existe essa perspectiva, certo? A Dora chegou, então vou colocar aqui o tema para ficar bonitinho para nós. Ai, tem que clicar uma vez só. Então, pegando carona no que está acontecendo, eu quero conversar com você e com vocês todos e quem assistir depois sobre networking e pandemia. Então, dentro do meu trabalho, né, dentro dessa minha especialização, eu diria até que eu me considero uma networker por vocação, né, dentro desse contexto onde realmente fui percebendo na minha vida como eu me conectava com as pessoas e depois como eu podia ajudar as pessoas a se conectarem, né? Por isso que eu chamo isso de ativação da conexão entre as pessoas. E o quanto isso, né, dentro da minha vida é importante poder compartilhar e o que tem a ver com uma pandemia, né? Onde que o networking se encaixa, né? Como é que eu olho para isso de uma outra forma e, né, que oportunidades esse momento também pode me trazer. Então o papo basicamente vai envolver, né? Quero falar um pouquinho do nosso autoconhecimento nesse processo, dos nossos relacionamentos e fortalecimento, e também como é que a gente se apoia num momento em que existe muita incerteza. Então a ideia é como é que a nossa rede de relacionamentos ela nos protege em momentos de crise. E a gente como parte, como indivíduos dessa própria rede, claro, né? Então essa é a ideia. Octodesign também chegou. Maravilha, digam aí de onde vocês estão assistindo para eu saber, né? E se vocês estiverem gostando, ó, aí eu acho que sim, dedinho no coração para que esse nosso papo alcance mais pessoas e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo que é gratuito, né? Que é informativo, mas também que a gente possa, de repente, juntos aqui, definir alguma coisa, um pensamento, uma ação, algo em conjunto. Ó, Carla, do Japão. Carla, depois coloca como é que tá aí pra gente, né, essa situação. Então, assim, um momento de crise. No caso, uma crise de saúde, né? A Gisele aí da São Paulo também. Então, no caso, a gente está falando de uma crise de saúde, uma pandemia começou, né? Nós estamos aqui no Brasil, começou do outro lado do mundo e, de uma certa forma, rapidamente vem se espalhando. Sim, estamos globalizados, temos acesso às viagens, né? Então, pessoas circulam. Também existe a questão ali do tempo, né? Que o vírus precisa para se manifestar. Então, muita gente que teve o contato, acaba não sabendo, não tendo sintomas, volta para casa e assim a coisa vai, tá? Não é uma novidade, desde que o mundo é mundo isso acontece, né? E desde que o mundo tem mais gente, isso acontece. Nós já tivemos pandemias seríssimas, né? Que também levaram a toda uma preocupação e de vírus, enfim, muito mais fatais do que a gente está vivendo agora. Mas eu não sou especialista nisso, acredito o seguinte, nós recebemos essas informações e se vocês estão acompanhando, e eu gostaria que a gente conseguisse pensar nessas informações, não só para essa crise, mas para todas as crises, tá? Mas só fazendo esse paralelo, porque é uma coisa bem recente, para a gente entender como é que funciona no momento de crise. Então, nós estamos vivendo essa crise e aí também porque temos acesso, a gente acaba recebendo muitas informações. Então, ó, a Carla tá colocando aqui que ela não mora na capital, mas aqui já não encontra máscara, as pessoas estão fazendo máscaras, né? Já avisaram que podem ser lavadas, as compradas, mas as escolas estão sendo fechadas por um tempo. Então, existe aí então assim, no foco, né, ou ali próximo, existe uma contenção. Eu sou super a favor disso, eu acho que se você está nesse centro e existe mais chance de propagação dali, tem que se conter mesmo, não é uma prisão, um aprisionamento, mas é uma restrição, sim, temporária, para que todos se beneficiem, né, para que quem está lá
não pegue e também não passe. Então, eu acredito que eu vejo com muitos bons olhos as atitudes da China e de outras cidades que estão até cancelando grandes eventos para evitar aglomerações. A gente não gosta muito, porque muda a nossa rotina, né? De repente a gente tinha liberdade de ir e vir e de repente não pode mais, tal. E fica aí essa incerteza, não se tem um prazo, né? Não se sabe até as vacinas e tal, então não é confortável, óbvio que não. E isso é a crise. Só que algumas ações são importantes, né? Então evitar mesmo aglomerações para diminuir o risco aí de contágio, isso é importante. Então grandes eventos mexe na economia, atrapalha as pessoas investirem dinheiro, só que saúde em primeiro lugar, eu acredito nisso. Para mim, saúde, família, a gente tem que cuidar direitinho. Então vamos lá, uma crise como essa, que está se alastrando e já está, sim, impactando a economia. Justamente por isso, a Carla trouxe aqui que os parques também estão parados, ou seja, toda uma economia de turismo e do consumo mesmo acaba sendo prejudicada. E aí? O que a gente faz? E o que o networking tem a ver com isso? Então, primeiro ponto, a gente vai recebendo as informações e eu acredito que é muito importante que a gente filtre essas informações, que a gente procure, da nossa melhor forma, encontrar as informações, vamos dizer assim, mais corretas, mais focadas nos fatos, melhor embasadas, né? Então, o networking já ajuda aqui, para a gente encontrar essas fontes. Por que isso é importante? Porque em época de globalização, tem muita fake news, tem muita gente aventureira que quer sim usar, né, essas informações para algum benefício próprio. E se a gente não estiver atento, a gente cai nessas coisas e acaba também dando voz para muitos fatos errados. Então, mais importante às vezes a gente ficar quietinho, vendo o que está acontecendo no movimento, do que sair espalhando o caos. E nós somos ótimos no caos, né? Assim, criar um pânico e tal. Agora, a gente, além de filtrar, a gente precisa fazer uma reflexão sobre essas informações e um planejamento. Então, em que momento isso que está acontecendo vai me impactar? E sinceramente, isso não tem a ver com nível social, classe social, todo mundo tá, né? Quando a gente fala de doença, as doenças são bem democráticas. Então, de uma certa forma, se você está tendo acesso a esse tipo de discussão, de informação, assim, em que momento isso pode impactar a minha vida, de verdade, assim. Imaginem mesmo se for ter uma quarentena, se você, de repente, né, ficar contido ali na sua região, como é que é isso? Então, esses outros países, assim, então esse momento é um momento de atenção, de preparação, de planejamento, da gente realmente entender o que está acontecendo e se preparar emocionalmente para a situação, né? E psicologicamente, mentalmente, e também financeiramente para essa situação, porque vivemos numa sociedade capitalista e os recursos fazem muito sentido, né? Então, assim, filtrei a informação, comecei a entender o impacto disso na minha vida e em quanto tempo. Então, olho o meu contexto. E nesse sentido, o networking já está atuando, por quê? Como eu filtro as informações, com quem eu converso, né? Onde essas pessoas estão buscando. Esse planejamento, então, o que eu preciso, o que eu tenho, o que eu não tenho, e eu converso também com as pessoas. E tem uma parte de ação, que é esse planejamento, ou seja, se de repente eu preciso de mais capital, né, de mais recursos para me manter por mais tempo, eu tenho família, né, assim, tenho filhos, tem uma série de compromissos, então, de repente eu preciso aumentar o meu faturamento, preciso buscar ali outras formas de renda, então essa ação é importante. E a conexão está em todos os momentos, para que a gente vá se estruturando e vá realmente vendo como se colabora, né. De novo, a gente está vivendo uma situação sobre pessoas, para pessoas, então está acontecendo com as pessoas. Então, por mais tecnologia que a gente tenha, por um monte de facilidades, olha só, um vírus que é da família da gripe acaba causando esse grande transtorno mesmo, né? E a gente está falando de pessoas que estão no olho do furacão, pessoas que podem ser contaminadas a qualquer momento, pessoas que já foram, pessoas que já morreram, e aí tem a família dessas pessoas. Então,
Estamos falando das pessoas que cuidam, de quem olha. Então a gente precisa ter um olhar muito carinhoso em relação a tudo isso. E eu tô trazendo essa parte porque a gente é ótimo no pânico, né? De causar o pânico, de sair correndo, né? De fazer as coisas sem pensar. E sem o momento em que nós temos passando por uma questão que envolve a humanidade, muitas vezes a gente deixa o lado humano de lado. E isso é bem preocupante e é um ponto de atenção que eu realmente trago para que a gente pense e melhore. Então, se olharmos o passado, como muitas coisas se desenvolveram, se a gente pegar assim, olhares para o futuro, então, filmes que preveem o futuro, a maior parte deles prevêem o quê? O caos, essa desumanização, né? Essa é um mundo que é feio, que é desestruturado, né, que é negro, então que é de muitas brigas, de muitas guerras. Então, é isso que a gente quer para o nosso futuro? Só que, por que eu falei que a gente precisa se preparar emocionalmente? Né, e buscar formas, né, e conteúdos e também as nossas conexões para isso. Porque nós temos, nossas emoções funcionam para nos proteger, para nos preservar. Então, em momentos como esse, a gente tende ao quê? A pensar na gente só. Então, eu vejo muito, né? Eu faço muito esse paralelo com os filmes, e até não faz tanto tempo eu reassisti, e era antes até foi no ano passado, antes de falar de acontecer tudo isso, eu reassisti um filme com o Dustin Hoffman chamado Epidemia, que era, o centro era na África e tal, e também espalhava. Então, a gente quer se proteger, então a gente vai no supermercado, compra um monte de coisa, né, estoque, a gente briga, né, então tira da mão de uma pessoa pra nós mesmos, ó, a Carla tá trazendo isso, ó, falando em lado humano, de lado tem uma loja lá no Japão, né, que colocou um cartaz proibindo a entrada de chinês, e te dando o que falar aqui, porque é preconceito, nem todo chinês tá doente. O preconceito, Carla, tá aqui no Brasil. Eu frequento um santuário de Tao, que é uma filosofia, e a mestra, ela é chinesa, ela mora no Brasil há muitas décadas, né? E faz muito tempo que ela não vai para a China, mas ela já está sentindo esse preconceito. E às vezes isso é tão grave, eu li recentemente, né, também, até anotei aqui, que lá no Irã, né, uma multidão colocou fogo no hospital que estava recebendo pacientes do coronavírus, Covid-19, sei lá, dei o nome que você... o nome é esse aí. Então, assim, nessa questão da sobrevivência, a gente acaba se centrando muito em nós, mas de uma maneira muito instintiva e muito animal, né, e muito irracional. Então, um momento como esse, falando, né, então o que tem networking e pandemia? Então, o networking, ele tem a ver com os indivíduos, né? Então, assim... nós vivemos em rede. Então, se você ainda não se conscientizou de que nós vivemos em rede, com pessoas e fazemos as coisas para as pessoas. Então, se você trabalha ou não, mas você tem uma família, você estuda, só tem pessoas envolvidas. Tudo que a gente criou é para pessoas, pelas pessoas. O que a gente está fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui é para pessoas. Então não tem como dissociar. Agora, o quanto humanos nós queremos ser nessas situações? Eu não quero viver um mundo de pessoas que não enxerguem o outro, né, o outro ser humano. Claro que tá todo mundo em risco, e claro que cada um tem que olhar, sim, com cuidado e com carinho para si. Só que neste momento, em momentos de crise, a gente precisa muito mais se unir do que se afastar. A gente precisa mais colaborar e dividir, e assim a gente soma e resolve. Então a gente precisa pensar mais nas soluções do que ficar levantando os problemas e ficar muitas vezes dizendo que vai fazer coisas que não vai fazer. E aí tem todos os níveis do indivíduo, nível do governo, das empresas. Então, assim, o que é o networking? O networking é a gente construir uma rede de pessoas, né, de contatos, para que a gente troque muitas informações, para que a gente pense junto, para que a gente gere oportunidades e dessa forma a gente encontre soluções que sejam boas para todo mundo.
Então tem muita gente que fala assim, ah, networking é coisa de gente interesseira, networking não se faz por interesse. Não, networking se faz por interesse também, que é o interesse do bem comum, é o interesse da gente se ajudar, da gente ganhar junto. Então, nesse sentido, a gente precisa ser mais gentis. Então, o que eu coloco como networking é assim, o nosso interesse não pode estar na frente do relacionamento, do vínculo, da conexão verdadeira. Só que a gente se reúne, sim, por questões em comum, e questões em comum são interesses. E nesse momento que a gente se interessa, então, em minimizar esse impacto emocional, material, e isso a gente faz o quê? Se unindo. Então é importante que a gente haja com gentileza, que a gente consiga transpor esses nossos preconceitos. Claro, uma pessoa tá tossindo, não, eu fiquei resfriada, ainda tô, né? Então, assim, é muito estranho. Eu comprei máscara também, porque, sei lá, né? Não usei, mas assim, comprei, vai que, não quero que outras. Então, assim, usar a máscara é para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Então, eu não peguei a máscara, não comprei a máscara para eu não respirar o ar de outras pessoas. Eu comprei a máscara para eu não transmitir algo porque eu tô resfriada. E esse olhar, e é realmente isso que eu gostaria de trazer, é o que eu quero trazer, é o que eu quero trabalhar em relação não só a essa crise, essa pandemia, né, de saúde, mas em relação a qualquer outra crise que venha a nos afetar. Aliás, né, eu não sei, eu tenho 42 anos, eu sei, tá, não parece, mas eu não sei o que é viver sem crise. Eu não conheço, assim, um mundo, um momento onde estava tudo fluindo, né? Muito bem, né? Então, assim, se você tem uma economia forte, às vezes a crise é na política, se a política está se fortalecendo, a crise é na economia, é nas pessoas, né? As crises de identidade das pessoas e tudo mais. Então, assim, e nesses momentos é que surgem as oportunidades. Então, pensando na gentileza, pensando nesse acolhimento, pensando em a gente ser mais racional, né, em relação às informações que a gente recebe, e emocionalmente falando, acolher mais do que ter preconceito, a gente buscar melhores formas de colaborar uns com os outros. Então, para isso, se reunir mesmo em comunidade, fortalecer as comunidades, sejam presenciais ou virtuais. Por isso também eu falei do grupo Conexões Extraordinárias, porque é uma forma de eu reunir pessoas que têm o mesmo interesse para que a gente colabore entre nós, né? E dessas comunidades a gente faz o quê? A gente discute as formas de ajudar, a gente cria parcerias, a gente pensa em soluções novas, a gente tem formas novas de consumir e de compartilhar, né? Onde todo mundo ali, de repente, compra uma parte, né? Que era comum até antigamente, quando a gente tinha aqui, eu lembro bem, né, quando a gente tinha esses hipermercados ainda maiores, né, que vendia tudo muito no atacado, assim, então, e meio que era restrito, então a gente combinava, né, as famílias combinavam, vai lá, compra tal coisa, eu vou comprar tal coisa, depois a gente troca. Então isso já existia, é só a gente resgatar esse olhar, né? E o networking, que são esses relacionamentos, a gente realmente trabalhar com a nossa rede de uma forma mais produtiva. Claro, a gente vai criando pequenas redes, né? Então, ou a gente pode fazer parte de grandes grupos, não tem problema. Mas essas pessoas mais próximas, a gente discutir esse tipo de assunto e justamente pensar em como a gente minimiza esses riscos em conjunto. Então imagina, se a gente ficar em quarentena e não puder sair, como é que a gente vive? Como é que a gente vende? Como é que a gente entrega? Como é que a gente consome? Então a rede tem que ajudar a gente nessa parte, né? Carla tá falando que aqui usar máscara sempre foi um hábito, então as pessoas estão mais acostumadas. Aí no Brasil as pessoas acreditam que vão demorar um pouco para usarem, tá? Aqui ali na região do Hospital das Clínicas é comum também, mas não é tanto quanto aí no Japão. E ela tá perguntando, no Brasil eu e meu marido morávamos no interior, você acha que vale a pena entrar em Rotary, esses clubes para fazer... Ah, vale. Aliás, no interior, o que eu tenho percebido, eu acompanho o movimento, né, de grupos de negócios, o Rotary, por exemplo, que tem um cunho social também muito forte, né?
Mas tem havido, assim, tem surgido vários grupos e no interior acaba ficando bem mais forte, porque as pessoas já têm um outro sentimento, né? Aquela coisa, quando eu ia bastante até o interior, que você está passando na rua e é oi, oi, todo mundo se conhece. Só que nem sempre as pessoas estão reunidas, né? Então os grupos fazem muito sentido porque elas acabam tendo, né, oferecendo ali um momento para que as pessoas que já se conhecem, que as cidades são pequenas, elas realmente possam conviver e fazer essa troca e essa, né, ter essa visão de como agir em grupo, né, em comunidade e entender também, se fortalecer, né? E assim, como a gente vai encontrando a nossa tribo, encontrando a nossa comunidade, encontrando o que faz sentido pra gente, a gente também vai se fortalecendo para exigir de outros grupos, de outras associações e até, né, no nível do governo, aquilo que nós como população merecemos, né? Para mim é muito claro que a gente tem uma relação invertida, né? Por que são servidores no governo aqui no Brasil? Porque eles têm que servir a população. Então nós somos, né, os mandatários da coisa toda, só que a gente ainda não entendeu e precisa se desenvolver e discutir muito e ter muita educação nesse sentido para que a gente se reúne e realmente faça um barulho bom, né, que a gente encontre formas de nos fazer ouvidos e que haja vontade política também para justamente atender a população e dinheiro tá sobrando, então, né, é tão desnecessário, desvios e tal. Eu vejo que tem bastante recurso se a gente alocar tudo isso de uma forma correta, né? Então, assim, nesse sentido, pandemia, sim, a gente já devia ter construído um monte de hospital. Já estava em vários planos e não sei o que, já era necessário. Então, constrói-se. Então, assim, se precisa desse gatilho, né, aí falta um pouco de vontade e de auditorias, enfim, mas não é esse o ponto, né? A gente pode discutir isso de uma outra forma. O ponto é o seguinte: em qualquer situação de crise que a gente viva e que pode ser maior, macro, né, atingindo as pessoas com uma maior intensidade, como uma pandemia, né, como uma questão de saúde, ou pode também ser uma crise local, né, pode acontecer. Então, depende na sua região. Pelo contexto, tem uma crise local. O ponto é o seguinte: vivemos em sociedade, fazemos pelas pessoas, né, o que a gente entrega como profissional no trabalho, se a gente trabalha numa empresa, tem um negócio, não importa, se a gente só estuda, tem as pessoas envolvidas. E a questão é como é que a gente está olhando as nossas conexões, como é que a gente está entendendo esse movimento, como é que a gente está administrando, né, fazendo a gestão desse contexto, para a gente estar conectado às pessoas certas e através disso haver a colaboração, haver as soluções, né, haver a discussão, né, e o apoio mútuo, a ajuda mútua de pequenas comunidades que sejam, de novo, presenciais, né, físicas ali ou virtuais, para que a gente minimize os riscos e todo mundo saia de cada crise de uma forma mais fortalecida. Então, o que acontece, por exemplo? Entre uma crise econômica, a economia retrai, então a gente perde cliente, né? Então os clientes vão embora, o dinheiro some, as pessoas ficam mais inseguras, quando na verdade a gente deveria discutir soluções para que isso não aconteça, porque é muito brusco às vezes, né? Assim, você tem um contrato, né? Você trabalha numa empresa, então de repente você é demitido, de repente porque esse contrato, né, foi cancelado, então acaba não havendo tanto diálogo entre, né, os envolvidos e muitas decisões são feitas de forma unilateral, quando na verdade a gente poderia fazer forças-tarefas, encontrar soluções, nada disso está impedido, ninguém disse que a gente não pode fazer, né? A gente pode sim sentar e discutir o que é melhor, e às vezes, em vez de cancelar um contrato, diminui um pouco ali o valor, talvez, por um período, se faz um novo contrato, para as coisas caminharem, não simplesmente pôr o freio de mão e parar tudo e as pessoas, enfim, terem toda uma mudança aí, uma nova adaptação. E do ponto de vista humano, a questão da gentileza, sim, a questão da gente respeitar as pessoas, a gente entender, né, a gente está buscando culpados, vilões, né, a gente quer terceirizar, né, as coisas, a gente muitas vezes quer se colocar como vítima da situação,
E na verdade, nós somos né, muito mais do que isso. Então, quando eu falo extraordinário, somos pessoas acima da média. A gente pode ser acima da média e agir de forma diferente e se reunir para realmente fazer um movimento diferente, para que todos nós juntos, que a gente possa criar esse futuro, né, e esse destino que é de uma forma muito mais rica para todo mundo, né? Por isso que eu falo de riqueza. A Carla tá dizendo que temos que nos dedicar então a esses relacionamentos. Vale a pena, tem sim, mas a questão não às vezes quando eu falo de relacionamentos a gente pensa, nossa, eu tenho que falar milhares de pessoas. Não, um grupo forte e diversificado de 10 pessoas já é uma comunidade forte para se ajudar. Se a gente tiver num espaço, né, num espaço geográfico, pequenos grupos de 10 pessoas, com essa mesma vibe, olha que maravilhoso, né? A gente vai se ajudando e vai encontrando as formas. A Carla tá falando que por aqui sinto que me afastei de bastante gente, não só fisicamente, ela tá no Japão, né? Como ela falou, por mensagem mesmo, não falo com quase ninguém aí do Brasil, com quem trabalhava e tem amizade. Carla, a gente tem que fazer o nosso melhor, né? Entender quem são as pessoas com quem a gente quer manter contato. Eu sempre falo, lista de pessoas, mandar mensagem, saber se tá tudo bem, falar que tá tudo bem. Então, as pessoas que também fazem, né, da mesma forma que você se afastou, elas também não se aproximaram, né? Por causa de contexto, né? A Carla tá no Japão, fuso horário, mil coisas. Então, tomar atitude, né, fazer essa ação e mandar mensagem. É uma coisa que eu, particularmente, tenho o hábito de fazer. Então, ontem mesmo, eu mandei mensagem, uma amiga, né, comentou até um negócio meu no LinkedIn, eu mandei uma mensagem, ela tá no Marrocos. E eu tenho amigos também no mundo inteiro. Tenho amigos na Austrália, tenho amigos na Europa, em vários lugares, nos Estados Unidos. Então, assim, a tecnologia hoje, ela proporciona que a gente mantenha os contatos. A questão é a gente ver ali o que faz sentido. Mas essa discussão, né, esse diálogo, ele é importante. De qualquer forma, mesmo aí na sua região, com as pessoas com que você convive, vale muito a pena, né, fazer, até para discutir, para ter esse apoio emocional muitas vezes, né? Então as pessoas, enfim, cada um reage de uma forma e existe o pânico. Eu particularmente não gostaria de viver este cenário e vou lutar muito para que a gente viva um cenário mais sustentável, né? Mais generoso, onde as pessoas se desenvolvem, né? Tem pensamento crítico, trabalho. Eu também, né? Estou me desenvolvendo, né? Estudando para isso. Eu não quero esse cenário caótico de um mundo frio, desumano, de pessoas se torturando, né? Sabe, esses cenários zumbis, assim. Eu não quero viver isso. Só que a humanidade, ela tá num ponto que quando as pessoas criam, né, esses cenários, né, fazem esses pensamentos, elas estão com base no que existe hoje. E sim, se continuar assim, é uma probabilidade. Só que eu não quero que continue assim. Eu quero que a gente construa uma sociedade mais justa, né, mais igualitária mesmo, mais inclusiva, que essas discussões, né, de diversidade, né, essas coisas de preconceito, elas não existam, né? Isso atrasa a vida da gente. Enquanto a gente respeita as pessoas, entende que cada um é único e tem as suas preferências e tem seu jeito de viver, e a gente, em vez de querer mudar o outro, a gente procura se melhorar, né, se desenvolver, todo mundo ganha nesse cenário. E isso tem muito a ver com esse tema. Então, em momentos de crise, o que a gente tem que buscar é se fortalecer nas pessoas, né? E a gente se incluir nisso, ou seja, da mesma forma que eu me fortaleço, eu também, como fala, eu também faço parte, sou um pilar, eu também tenho que ajudar, né? Deixa eu ver aqui, ó. Renata entrou, vai baixar o Telelindo para adicionar. Maravilha, o link tá na minha bio, mas você me chama, Carla, só me chamar no inbox que eu te passo, tá? Tá falando que vai fazer isso, né? De se conversar com as pessoas. Os relacionamentos são frios, né? Não é aqui. Aqui, Carla, ainda, por mais que nós sejamos calorosos, e principalmente nas grandes cidades, ainda existe uma superficialidade. Então, quando eu falo de conexões verdadeiras, ainda a gente precisa aprofundar um pouquinho mais, entendendo todo esse contexto, né? É um trabalho de educação e é uma bandeira, assim, uma causa para mim, justamente
ativar essas conexões entre as pessoas de uma maneira muito mais profunda mesmo, né? Conforme a gente vai se conectando, a gente vai gerando confiança, então a gente vai conseguindo também, e é no gerúndio mesmo que a gente vai evoluindo, né? A ideia é ter continuidade, juntos, né? Fazer esse caminho juntos. E a gente tem, até pela questão de como a sociedade foi desenvolvida, e esse é o momento da gente discutir e promover mudanças, mas essa coisa muito transacional, né? Então você vem para um grande centro, essa correria, pessoas muito focadas nos resultados, né? Uma vida às vezes sem muito prazer, né? Então as pessoas estão numa correria que elas nem sabem para onde que elas estão correndo e que objetivos elas têm, o que elas estão buscando. E daí não sei que sentido que elas estão dando, né? Então isso fica um pouco vazio. Então assim, nós somos muito calorosos, sim, mas as amizades é muito pouco, né? Então aqui eu morei num prédio que eu não conhecia nenhum vizinho, por causa de agenda, mil coisas, mas nós somos sociáveis, somos seres. É que depende do local, né? É um pouco diferente, né? O contexto é diferente, mas as pessoas por pessoas, né, pelas famílias, pelos amigos, mas não precisa ser muita gente, tem que ser um grupo bom, né, esse grupo que a gente constrói. A gente estar perto de pessoas que pensam positivamente, estar perto de pessoas nessa mesma vibe e fortalecido, a gente dá o exemplo e a gente transborda isso, é no que eu acredito, tá? Ah, você me conheceu por causa da TM, amanhã eu também vou colocar um vídeo, né, que a gente bateu um papo. Então é um momento de a gente encurtar as distâncias, mas encurtar a distância aqui na nossa mente e também no nosso coração, sabe? Assim, do tipo, usar a tecnologia a nosso favor e colocar em pauta discussões que realmente impactem a vida de todo mundo de uma forma muito positiva, que todo mundo cresça e enriqueça, né, juntos, né? Essa nova perspectiva, esses novos pensamentos com novos hábitos. E com esse espírito colaborativo. Não vejo de outra forma o nosso futuro, tá? Então, falando de networking em pandemia, vamos acolher as pessoas, né? Vamos evitar esse preconceito, né, sem sentido, né? Não é porque a gente vê um asiático que a pessoa está contaminada e veio, muito pelo contrário, né? A nossa contaminação aqui começou pela Europa, né? Pessoas que viajaram, voltaram e tudo mais. E assim as coisas vão, né? A gente usar as informações a nosso favor, então a gente olhar essa crise, entender o que é essa crise, né? Ter a nossa própria reflexão e nos aproximar de pessoas que estejam ali nessa mesma busca para a gente ter esse apoio. E sim, construir uma rede de pessoas diversas mesmo, de pensamento, de idade e profissional, para que cada um colabore com o seu melhor num momento como esse. Que haja mais troca, né? Que haja diálogo, para que as pessoas não percam oportunidades, que haja mais parcerias, né? Então o networking é para nos trazer, né, essas oportunidades e que a gente seja muito criativo nas soluções que a gente busca. Ninguém disse que não podia, a gente pode sim. Então, muitas vezes, o que falta se a gente tem uma ideia, a gente colocar também essa ideia na mesa, porque as pessoas acabam, não é todo mundo que vai pensar igual. Então, se antes da gente cancelar um contrato, vamos pensar uma forma de manter por um tempo X, como que a gente faz, minimizar demissões. Então, essa discussão é importante e é importante que todo mundo esteja aberto a isso, para que a gente juntos faça essa construção, né? Então, às vezes parece que é muito nós contra eles, né? Quem trabalha contra quem empreende contra o governo. E quando tem que ser nós com a gente mesmo, com as pessoas e buscando essa expansão, né? E essa é uma expansão de consciência. Por isso que eu falo que o autoconhecimento é uma parte importante do meu trabalho, para que a gente tenha essa autoconsciência, porque a gente tenha consciência no geral e consiga, de uma forma muito mais produtiva, muito mais fluida, pensar nessas soluções em conjunto
influenciar positivamente as pessoas e fazer com que as coisas aconteçam, né? Não adianta ficar só no mental. E que a gente tenha, então, essas pessoas próximas que sejam bacanas, né? Que a gente se ajude, que a gente também goste, né? Da presença das pessoas, que a gente possa se divertir junto nesse processo, né? Encontrar aí também não só a força de trabalho, mas também a satisfação, diversão, né? Que seja um processo mais ameno para todo mundo, principalmente se a gente está falando numa crise. Novamente, convido você a participar do grupo do Telelindo Conexões Extraordinárias, para a gente discutir esses e outros assuntos, para a gente se apoiar, para a gente interagir, gratuito. O link tá na minha bio, tá? Assim como outros links, para a gente avançar com esses temas, tá? Eu, além de conteúdos, né, e discussões que eu vou abrir aqui, né, via live e lá no grupo também, eu venho buscando oferecer, né, soluções e outros formatos de conteúdo para que a gente possa, né, avançar, né, e alcançar esses objetivos mais rápidos. Então deixa aqui também o convite para você conhecer o Clube dos Extraordinários, que é a minha Netflix, nesse sentido, com conteúdos de autoconhecimento, relacionamento, visão de negócio, buscando resultado. Então a gente fala de empreendedorismo, gestão, inteligência emocional, performance, né? Essa questão dos hábitos, desenvolvimento profissional, tem especialistas que eu trago, tem mentoria, tem um monte de coisa legal. O link também tá na minha bio, tá? Clube dos Extraordinários. E ainda você tem 7 dias para experimentar gratuitamente. Entra lá, dá uma espiadinha, sabe aquela espiadinha? Vale a pena, tá? Carla, tá na bio, tá? O link do Clube dos Extraordinários é esse clube. O segundo link é o do grupo Conexões Extraordinárias, tá? Tá escrito lá no Telegram, tá bom? O primeiro link é do clube, que tá lá 7 dias grátis, experimente se você quiser. E e tem o grupo Conexões Extraordinárias. Lá no grupo, 2, 3 vezes por semana, eu abro uma interação como essa, trago conteúdo, compartilho o que eu tô vendo, então eu compartilho vídeo, compartilho conteúdo, eu compartilho os meus próprios insights, tá? E participa quem quer, é bem divertido. E o clube já é uma assinatura, né? Então você tem os 7 dias grátis, mas depois você paga uma mensalidade, mas também de boa, cancela quando quiser, não tem letrinha miúda, não tem contrato, mas já tem bastante conteúdo lá legal, tem aula ao vivo toda semana, papo com especialista uma vez por mês, a mentoria e vários bônus legais, tá bom? Que eu deixo lá. Esse é o extraordinário, né? Minha forma da gente elevar o nível, né? E o acima da média já é extraordinário, então pensa nisso. Sim, dá pra pagar por boleto, tá? É uma mensalidade. Se você optar por boleto, você vai receber o boleto lá todo mês. E é só acertar, tá bom? Ou no cartão de crédito também, como você preferir. Ou na dúvida, me chama em inbox e a gente conversa, não tem problema. Maravilha? Bom, eu trouxe, né, peguei carona a essa situação atual, mais para falar da questão do networking, em prol da nossa vida, em prol, né, desse nosso crescimento, em momentos de crise, e que a gente deve sim se aproximar das pessoas e manter, né, esses relacionamentos para que em momentos de crise a gente passe de uma forma mais tranquila. Crise sempre vai existir, faz parte da natureza, né? Não a gente tem a crise, né? Crises ambientais, tal, faz parte da nossa natureza e elas existem também para a gente aprender e para a gente evoluir. Então, o mais importante é o que a gente faz com essa informação, como é que a gente cresce com essa informação e como é que a gente cria soluções, né, e colaboração para que todo mundo ganhe. Então, quando você for correr no supermercado, enfiar a mão para pegar um negócio, pensa, eu consigo de alguma forma colaborar com outras pessoas, ou tô sendo egoísta e só quero para mim. São essas reflexões que fazem a gente mudar o patamar e elevar o nível da nossa vida, né, como um todo e das pessoas à nossa volta. Maravilha? Gratidão por participar, principalmente você, Carla. Muito bom, direto do Japão, compartilhando aí, né, como é que tá, né, trazendo essa visão muito legal. Fiquei muito feliz, né, porque
A gente não espera, mas né, nesse momento trazendo aí a real do que está acontecendo. E super gratidão por participar a todos que passaram e a todos que vão ver, né, este vídeo que eu disponibilizo de outras formas depois. Vai ficar aqui, né? E eu continuo conectada a vocês. É só me chamar em inbox, a gente bate um papo ou cair lá no grupo e a gente manter a nossa conexão e todas essas formas. Maravilha? Gratidão, beijo, beijo. E agora, você que se conecte.